Fala aí, viajantes! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 dicas que eu utilizo para organizar as minhas viagens e que vai te fazer viajar para qualquer lugar gastando muito pouco. Mas antes eu quero que você responda essa enquete aqui. Qual lugar que vocês pretendem viajar esse ano? Baseado nessas respostas eu vou fazer um outro vídeo relacionado com esse assunto. Eu sou Harrison Nascimento, você está no canal Biomilhas. Aqui nesse canal a gente fala sobre dicas e planejamento de viagem. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Bora lá? Ainda tem muita gente nos dias de hoje que não viaja porque diz que viajar é muito caro, que é muito difícil viajar, porque não dá para comprar, porque se a pessoa viaja ela deixa de comer. E gente, na verdade, para poder viajar você precisa de um planejamento. Eu sempre estou falando isso aqui, eu sempre estou batendo nessa tecla. Você precisa ter um planejamento, se você se planejar, se organizar, você consegue viajar pagando muito pouco. E é isso que eu vou te fazer hoje. Eu quero que você siga essas 10 dicas aqui, que você vai conseguir viajar muito mais barato. E a primeira dica que eu dou está relacionado à escolha do seu destino. E também baseado nessa escolha você vai ter que ter um orçamento pré-definido. Então vamos considerar dois eixos aí. Se você já tem esse dinheiro completo para viajar ou quanto tempo falta ainda para você ter a totalidade desse dinheiro. Mas para você ter essa totalidade aí, esse seu teto de gastos, que é muito importante que você defina um teto de gastos, que é para você não ficar extrapolando e isso não te atrapalhar para umas próximas viagens que você queira fazer. O outro eixo que você tem que considerar é o destino que você vai escolher. Você tem que ter alguma coisa definida, né? Não vai sair pesquisando aleatório. Eu sugiro, inclusive, que você faça pelo menos 3 destinos diferentes. Você escolha pelo menos 3 para você tirar uma média desses 3 aí, os valores médios. Então você, sempre que for pesquisar qualquer coisa sobre destino, pesquise sobre esses 3. Eu vou mais a fundo ainda. Tem alguns vídeos que eu falo aqui no canal que eu sugiro que você vá por um canto e volte para o outro. Assim você consegue fazer 2 destinos numa única viagem, pagando uma única vez. Tá? Então tem todas essas condições que você precisa considerar. Mas é muito importante que você defina um teto de gastos antes da sua viagem. Assim você não vai se comprometer ao final dessa viagem. Já sabendo aí desses seus gastos, quanto você pode gastar, agora você tem que ir atrás das passagens, né? Você já escolheu um destino, você já sabe por onde você quer ir, agora você vai ter que escolher, que esse é um dos fatores que encarece muito a nossa viagem, né? Que é justamente as passagens aéreas. Quando você vai viajar, é interessante que você faça essas pesquisas com antecedência, mas é ideal que você faça as pesquisas por dia, né? Então tira 5 minutos do seu dia ali para você fazer essas pesquisas, para tirar uma média de preço, para saber se você está ganhando ou está perdendo na cotação dessa sua passagem. Mas é como eu sempre falo aqui no canal para vocês, a forma mais barata que você tem de economizar com essas passagens aéreas é adquirindo essas passagens com milhas. Só que tem muita gente que não sabe acumular com milhas, né? Eu tenho uma playlist aqui no canal que fala só sobre esse acúmulo de milhas. Inclusive cartões de crédito, outras formas sem cartão de crédito que você pode acumular. Então saindo aqui desse vídeo, você corre lá na nossa playlist que você vai ter vários vídeos falando de como acumular milhas. Mas também é interessante que você entenda que as milhas funcionam como dinheiro. Então nem sempre a passagem com milhas vai estar mais barata do que com dinheiro. Eu particularmente já encontrei inclusive passagens mais baratas pagando no dinheiro do que com milhas. Mas é importante que você entenda que as milhas não é o momento que você vai pagar que é interessante. O momento de você pensar é na hora do acúmulo, né? Então quanto mais barato você adquire essas milhas, mais barato você vai viajar. Você pode pesquisar no dinheiro também, tá? Nada te impede de fazer isso. Você consegue, inclusive, passagens muito baratas também pagando no dinheiro. Eu vou te dar 2 ferramentas aqui. Uma é o Skyscanner, a outra é o Google Voos. Então você pesquisa nessas 2 plataformas que elas vão ser buscadoras de passagem para vocês. Então tira ali 5 minutos do seu dia para entrar nesses 2 sites e pesquisar os destinos que você quer. Inclusive nesses sites você consegue se cadastrar dentro deles, você informa seu e-mail e gratuitamente, claro, né? Esses sites, você tem uma abinha lá em cima que você consegue fazer com que ele te avise quando o preço daquela passagem para aquele destino, naquela data que você escolheu, caiu. Então você filtra ali para aquele programa, ele mostra para você que aquela passagem está subindo ou que ela está descendo. Então muitas vezes você não precisa nem estar lá olhando o tempo todo. Esse próprio site já vai te mostrar essas 2 condições. Tanto o Skyscanner como o Google Voos ou o Google Flights, você consegue fazer isso daí de uma forma bem eficaz. Quando você for adquirir essas passagens que o buscador está te dando, vá lá no site da companhia aérea e compre diretamente com ela. Até porque pelo site da companhia aérea, você vai ter uma segurança muito maior. Então, caso dê algum problema na sua viagem, né, ou você precisa cancelar, ou você precisa adiar
Qualquer problema é melhor você falar direto com a empresa do que por um terceiro, né? Você vai ter uma dificuldade muito maior de entrar em contato com a empresa falando com um terceiro. Então é mais fácil você comprar direto com ela. Isso vai te garantir uma tranquilidade na hora de viajar. E pegando o gancho aí da dica 2, nós temos a nossa dica 3, que fala sobre não terceirizar sua viagem. Então, muita gente ainda compra passagens através de pacotes. Gente, não é errado comprar através de pacotes, mas como esse vídeo aqui está falando em pagar muito mais barato na viagem, é interessante que você faça essas suas pesquisas por conta própria. Tá certo que muita gente ali não tem tempo para pesquisar, não sabe como pesquisar, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, você vai seguir esse passo a passo. E é como eu sempre digo para todo mundo, toda comodidade vai te gerar um preço, né? Ou seja, você vai ter essa comodidade, mas você vai pagar por esse serviço. Não tem jeito, ou seja, você acaba pagando mais caro. Como o seu intuito é pagar mais barato, é interessante que você mesmo faça essas pesquisas diretamente. E a nossa dica 4 já fala sobre as hospedagens. Agora que você já sabe ali o seu orçamento, você já tem um orçamento, quanto gastar, você já sabe para onde você vai, você já comprou suas passagens, na hora de pesquisar sua hospedagem, você precisa ter também essa antecedência. Da mesma forma como você faz lá com as suas passagens aéreas, é interessante que você pesquise muito sobre o local que você vai ficar. Tá? Até porque para você poder entender o custo-benefício desse hotel. Eu vejo muita gente que quando está pesquisando as hospedagens, ela busca baseado no preço. Às vezes ela até encontra um hotel, uma hospedagem muito boa, com todas as comodidades, mas esse hotel, quando ela vai ver no final das contas, fica muito longe das atrações. Então fica distante do centro, por exemplo. E essa pessoa, quando ela precisa ir do hotel dela ou da hospedagem que ela estiver para as atrações, acaba se tornando onerosa para ela, porque ela acaba gastando muito, inclusive tempo, né? Se você tiver numa viagem de poucos dias, cada hora que você perde para ir ou para voltar, por exemplo, ou pegando um engarrafamento, é muito oneroso para sua viagem e acaba saindo um pouco mais cara e estressante também. Então, às vezes é interessante você pagar um pouco mais pela sua hospedagem, mas desde que ela esteja próxima das atrações que você quer. Então, faça esse estudo nessa cidade que você está indo e procure entender o que está próximo ali. Muitos desses pontos turísticos você vai poder, inclusive, fazer a pé. E às vezes você vai para um ponto turístico, você pode voltar para casa para descansar, ou você volta para sua hospedagem para comer e depois vai de novo. Então você acaba pagando um pouquinho mais por isso, mas que no final das contas vai sair mais barato para você. E uma outra coisa que eu vejo pouquíssima gente falando é sobre os programas de fidelidade dos hotéis, por exemplo. Eu vejo gente falando sobre programa de fidelidade de banco, programa de fidelidade de companhia aérea, programa de fidelidade de cartão de crédito, mas pouco se ouve falar sobre os programas de fidelidade das hospedagens. Então a gente tem, por exemplo, uma grande rede aí, a Accor, né, que tem hotéis espalhados no mundo inteiro e você consegue se fidelizar a esse programa utilizando vários benefícios dentro dele, inclusive transferir suas milhas que você já tem adquiridas de outros programas, passar para esse programa e baratear ainda mais a sua hospedagem. Também o próprio Booking, o Hotels.com também tem seus programas de fidelidade. Muitos desses programas, inclusive, tem alguns que a cada 10 hospedagens você ganha a 11ª. À medida que você vai se hospedando, você vai subindo de nível, você vai ganhando desconto toda vez que você se hospeda. Então procure também se fidelizar a esses programas. E quando você estiver ali pesquisando seus hotéis, dê preferência geralmente por um programa, né? Então você acumula os benefícios num único programa. Escolha aquele que for melhor para você e vá fazendo essas táticas, porque isso daí vai barateando o seu custo. Você vai ficar em hotéis, em hospedagem muito boa e ao mesmo tempo com um custo reduzido. Outra forma de economizar bastante com hospedagem é utilizando o Airbnb, né? Principalmente se você estiver viajando em grupo. Então, para grupos acima de 4 pessoas, já fica muito interessante você utilizar o Airbnb. Até porque se forem famílias diferentes, você consegue dividir esses valores. Inclusive, se você não se incomodar com isso, você consegue fazer suas refeições em casa. Porque muitos desses Airbnb, eles têm a cozinha completa. Então você pode ir lá no mercado, você pode comprar, fazer seu churrasco, você pode comprar qualquer material que você quiser, seu café da manhã, você pode fazer lá mesmo na sua hospedagem. Isso vai baratear bastante se você não tiver nenhum problema com isso. E além dessas opções, é claro que tem outras mais baratas ainda. Se você não quiser um hotel, você pode ir para o Airbnb. Não quiser o Airbnb, você vai baixando. Um hostel, você vai para um albergue. Você pode, inclusive, utilizar o Couchsurfing, né? São hospedagens de graças aí pelo mundo afora. Então tem muita gente, principalmente no exterior, que consegue se hospedar de graça. As pessoas cedem um espaço na casa dela, muitas vezes em troca de uma conversa.
né? Então a pessoa quer conhecer gente nova, ela oferece lá, dorme no meu quarto, dorme nesse quarto aqui por uma noite, e aí a pessoa dorme no porão da minha casa, sei lá, e aí você consegue passar a noite de graça, inclusive, e você consegue conhecer vários lugares sem pagar nada por isso. Mas eu sempre bato na tecla, mesmo tendo todas essas condições de hospedagem, é interessante que você sempre reserve um teto também para hospedagem. Então vamos supor aqui, vamos fazer uma outra simulação. Imagina que eu tenho R$1.000 e eu quero passar 5 dias no local. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses R$1.000 em 5 dias. Então eu posso aí gastar R$200 com hospedagem. Então toda vez que eu for fazer uma pesquisa, eu já filtro ali com o valor máximo de R$200. Assim eu não ultrapasso os valores que eu já tenho. Então com esse teto máximo, você consegue fazer isso daí. Então cada vez que você vai diminuindo esse valor, você vai tendo, infelizmente, se você quiser pagar barato, você vai ter que diminuir também muitas comodidades aí em relação à hospedagem. Pronto, definido a passagem, definido o local, definido os hotéis, é hora de você escolher os seus passeios. Pesquise seus passeios, dê prioridade principalmente para aqueles passeios gratuitos. Gente, a maioria das grandes cidades, a maioria desses passeios são gratuitos. Tem muita coisa gratuita, muita coisa boa, inclusive. Alguns desses passeios, inclusive, eles são pagos, mas que você pode fazer de forma gratuita. Um exemplo aqui, você está lá na Torre Eiffel. Se você quiser ver a Torre Eiffel, você pode tirar foto, você pode chegar perto de graça, você pode ficar esperando para acender as luzes à noite também, é tudo de graça. O que você vai pagar é se você quiser subir lá no elevador. Mas aí, se for uma necessidade sua, você vai lá e paga por isso. Mas aí é importante que você guarde um valor na hora que você tiver esse planejamento, fazendo esse planejamento, né? Então, separe esse valor. Ah, o meu sonho é subir na Torre Eiffel. Então, você vai lá, separa esse valor. Agora, se você não tem esse sonho, você pode fazer de graça isso que eu tô falando. Então, você passa ali do lado dela, você consegue tirar foto muito sem gastar nada. Na hora que você estiver escolhendo esses passeios, é interessante que você também considere a distância de onde você vai estar, você considere também os tipos de transporte, os valores desse transporte, né? Porque às vezes a gente pensa só na atração, mas esquece ali do deslocamento. Então você precisa fazer esse deslocamento, precisa contabilizar isso daí também nos seus gastos. Então tudo isso tem que estar incluso para que você não ultrapasse aquele teto máximo definido lá no começo. Importante também que você verifique os horários de funcionamento, né? Então tem locais que não funcionam alguns dias da semana, porque precisa fechar para manutenção. Alguns museus, por exemplo, fazem isso. Então não adianta nada você ter toda uma logística de chegar até esse local e ao chegar lá você se depara com as portas fechadas. Mesmo que esse local seja grátis, você gastou seu tempo, você gastou seu dinheiro indo até lá. Então pesquise os horários, faça um roteirinho bacaninha para que você não perca tempo nem dinheiro na hora de visitar essas atrações. E falando em roteiro, chegamos na nossa dica 6, que é justamente sobre isso. Quando você vai fazer o roteiro, é interessante que você use aí, por exemplo, o Google Maps, né? Então o Google Maps é um aplicativo completo para você que utiliza mapas, né? Então se você não sabe ler mapas, você precisa fazer isso, tá? O Google Maps é uma mão na roda pra gente. Então você consegue utilizar esse Google Maps, inclusive de forma offline. Se você tiver sem internet em qualquer lugar do mundo, você consegue fazer isso desde que você já tenha com a internet, você já tenha feito toda a seleção daquilo que você queria e tenha baixado para o seu celular esse aplicativo. Então você consegue ainda utilizar todas as funcionalidades dele, mesmo sem o auxílio da internet. E utilizando esse aplicativo, você consegue marcar todos os pontos de visita que você quer ir. Olhando no mapa, você consegue ver mais ou menos o que é perto do outro. Então, quando você estiver fazendo ali o seu roteiro, você consegue dinamizar melhor isso daí, né? Você consegue ver aquilo que está mais para o centro, aquilo que está mais distante, aquilo que está mais para a zona oeste, para a zona leste. Então, quando você for fazer os passeios, inclua todos aqueles que são próximos numa única passada, né? Então quando você estiver indo para um local, você já sabe, nesse dia aqui eu vou visitar tais coisas, porque fica uma coisa próxima da outra. Então é melhor porque isso daí evita de você ficar indo e voltando fazendo deslocamentos desnecessários. Com esse roteiro em mão, agora você já pode fazer o estudo dos transportes. Aí você vai ver qual é a melhor condição para você. Aquilo que eu disse, você pode inclusive alugar um carro. Gente, eu tenho um vídeo aqui, inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês, que fala como que você pode alugar um carro muito mais barato, inclusive esse aluguel pode sair de graça. Outra coisa que você pode fazer também é alugar carro com milha. Então veja que as milhas elas estão entrando em todos os lugares. Então se você não entende ainda sobre milhas, veja lá depois a nossa playlist que tem vários vídeos falando sobre isso daí. Pode ver aí o Uber, você pode ver o transporte coletivo, você pode ver todos os tipos de transporte, né? Dependendo da cidade, ela pode ter metrô, pode ter trem. Então você pesquisa tudo isso aí bonitinho. Às vezes não é interessante em algumas cidades você usar trem,
às vezes não é interessante usar o metrô, ver o horário de pico, tem tudo isso você tem que estudar, mas tudo isso baseado no valor e na comodidade para você. Veja aquilo que é melhor, o melhor custo-benefício, baseado naqueles seus mapas que eu falei na dica anterior, você pode economizar bastante na sua viagem. E sempre dê preferência pelos passeios a pé. Então é isso que é importante do que eu falei lá na dica lá atrás sobre a localização da hospedagem. Então se você vê ali, quando você fez a marcação no seu mapa, você consegue ver onde estão as atrações, você escolhe o seu hotel para ficar ali perto. Assim você consegue fazer muitas coisas a pé. Então você já viu aí que você já vai economizar com transporte. Fazendo tudo a pé, você consegue ter essa economia muito maior. Então pode ser que você pague um pouco mais na sua hospedagem para ficar mais perto das atrações. Então isso daí vai ser mais interessante para você. E essa nossa dica número 8, com certeza fala sobre um dos maiores gastos que a gente tem na viagem, que é sobre custos com alimentação. Então, quando a gente fala de alimentação, muita gente não prevê esses gastos e acaba tendo alguns gastos extras em relação a esse quesito, né? Então é importante que você faça sempre, como eu digo, tenha um teto de gastos para isso. Então faça da mesma forma que os outros. Agora é interessante você também, num dia eu gastei só R$100. Então compensa, esse que sobrou você pode jogar para um outro dia. Então nesse outro dia você já pode ir no restaurante um pouco melhor. Pode acontecer o contrário, nesse dia eu só posso gastar 200, mas eu gastei 250, então significa que no outro dia você não pode mais gastar 200, você vai poder gastar 150. Então sempre fazendo essa compensação, você nunca vai sair do seu orçamento. Dentro desse orçamento de alimentação, é importante também que você inclua as bebidas. Então tem gente que gosta de ir para balada, tem gente que gosta de tomar um choppzinho, uma cerveja, e aí acaba extrapolando esse valor da alimentação. Então ele considera a alimentação só as refeições, mas tem que considerar esses outros fatores também. Tá? Então é interessante que você deixe para toda a viagem, não só para a alimentação, uma margem de segurança. Então reserva ali uns 10% para gastos extras. Às vezes com transporte, algum imprevisto que acontece, você vai e retira dali. Isso daí também é uma forma de você economizar ainda mais. A nossa dica 9, pouquíssima gente gosta de usar esse serviço, mas gente, é extremamente importante você ter um seguro saúde ou seguro viagem, tá? Esse seguro viagem ele é importante porque ele vai te deixar tranquilo no local que você tá. Muita gente só quer usar o seguro viagem quando vai para o exterior, porque muitas empresas é obrigado você ter esse serviço, né? Muitos locais onde você chega, a própria imigração pede para você. Então é interessante que esse tipo de serviço você inclua em todas as suas viagens, tá? Hoje em dia a gente tem muitos cartões de crédito a partir da bandeira da categoria Platinum para cima, que eles te dão esse serviço de forma gratuita. Então, se você tem ou se você não tem algum cartão de crédito aí, é interessante que você ligue lá para o emissor desse seu cartão e pergunte se ele te dá acesso, se ele te dá de forma gratuita esse seguro. Se ele não te der, ele pode te dar um desconto, então você pede, negocia lá com eles. Algumas companhias aéreas também, elas fazem algumas parcerias com algumas seguradoras também. Pergunte lá na hora que você estiver adquirindo sua passagem se tem uma forma de desconto. Se você não tiver, você pode na internet também, existem buscadores, eu vou deixar o link aqui na descrição, um buscador que você pode procurar vários seguros, e aí você faz a cotação do que é melhor para você. E por que eu falo que isso aqui é importante? Gente, você está indo para uma outra cidade, você está indo para um outro país, então esteja protegido, você não sabe o que pode acontecer lá. Pode te dar uma dor de barriga, pode te dar uma dor de dente, pode acontecer várias coisas, vários imprevistos, e geralmente isso acontece, tá? Para quem viaja bastante, principalmente. Então esteja sempre protegido. Isso daí é um gasto necessário que você precisa para poder economizar lá na frente. E finalmente a nossa dica 10 é principalmente para aquelas pessoas que querem viajar para o exterior. Quando a gente vai viajar para o exterior, um outro gasto também muito grande é com a questão do câmbio, principalmente se for com uma moeda muito mais valorizada que a nossa, tipo euro, tipo dólar. Então esse tipo de moeda você precisa adquirir ela de forma aos poucos, né? Não é para adquirir toda de uma vez, porque você precisa fazer um preço médio até por conta das variações. Uma hora essa moeda está mais alta que a nossa, uma hora ela está um pouquinho com valor um pouco mais baixo em relação à nossa. Então você tem que estar ali fazendo compras. Então você já sabe que você vai viajar, você tem um tempo ali para viajar. Então é interessante que você vá comprando essa moeda até atingir aquele teto máximo que você quer. Então você vai comprando aos poucos, não compre tudo de uma vez. Mesmo que seja um dia que a cotação esteja muito barata, não compre todo aquele montante, né? Porque no outro dia pode estar mais barato ainda. Então, como você não sabe se vai estar mais barato, se vai estar mais caro, se você comprar hoje mais barato, amanhã mais caro, hoje mais barato, amanhã mais caro, vai ficar um preço médio bom para você. E quando você chegar lá no seu destino, você vai poder gastar sabendo mais ou menos
utilizou de real para poder converter para esse dólar, para esse euro ou para qualquer outra moeda. Mas o interessante é que ao invés de você ficar indo nas casas de câmbio nesses locais, você utiliza outras formas, né? A gente hoje tem várias contas globais, tipo a do C6 Bank, Banco Inter, você tem as contas da Nomad, a conta da Wise, que inclusive eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar no card para vocês também, a conta da Wise, para que você consiga fazer essa remessa de uma conta direto para outra. Então você consegue fazer isso 24 horas da sua conta aqui do Brasil, você faz um Pix para essa outra conta global, que você pode utilizar, muitas delas já te fornecem um cartão. Se você não tiver o cartão, você pode utilizar as carteiras digitais dentro do seu celular. Então você pode utilizar o seu débito lá no exterior sem precisar ir nenhuma vez na casa de câmbio, né? Dependendo do lugar que você ir, se ele aceitar essa forma de pagamento, você paga com o seu celular já com a moeda convertida. Você consegue fazer isso 24 horas por dia, não precisa enfrentar fila. Muitas vezes sai mais barato você fazer isso do que você ir na casa de câmbio. Mas se você estiver em algum lugar que precisa ter um pouco de dinheiro, é interessante que você tenha um pouco da moeda local, porque tem algumas atrações ali que tem que ser paga no dinheiro, às vezes não tem internet. Então utilize a Western Union, que eu também tenho um vídeo falando sobre isso aqui, também vou deixar aqui na descrição para vocês. Essa Western Union é uma casa de câmbio também, como uma espécie de casa de câmbio, na verdade, né? Localizada no mundo inteiro e que ela faz parceria com algumas outras lojas. Então você consegue trocar dinheiro em vários locais que não em uma casa de câmbio específica, né? Uma casa de câmbio bancária mesmo. Então você tem essas parcerias, então fica muito mais fácil para vocês. Então, galera, essas foram as 10 dicas que eu tinha para dar para vocês baratear a sua viagem. Então, vocês estão vendo que se você tiver um planejamento, uma organização, você consegue viajar em qualquer época do ano, para qualquer lugar, pagando muito pouco. Desde que você faça esse estudo, siga essas regras aqui. Se você quiser contribuir com alguma outra regra, comenta aqui embaixo com a gente, responda a nossa enquete, que é para eu fazer algum vídeo baseado nas respostas que vocês derem lá. Tá, galera? Então, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.